vamos iniciar nossa aula sobre cortes no Photoshop. Com o Photoshop em aberto, estando no Movie Tool, 2 cliques no meio da tela, vai abrir a tela para que a gente possa estar encontrando os nossos arquivos. Nós temos uma aula denominada Aula Cortes. E dentro dessa aula nós temos o quê? Uma pasta com várias imagens que nós estaremos utilizando, o projeto do nosso corte feito no AutoCAD e esse projeto salvo em PDF. É esse PDF que nós vamos estar utilizando para começar o nosso trabalho. 2 cliques, ele vai abrir. Ele vem com o fundo transparente. Esse quadriculado que a gente pode ver na imagem quer dizer que o fundo da nossa imagem ele está em PNG transparente. O PDF, quando aberto no Photoshop, ele abre com o fundo transparente. Minha imagem está inclinada, está em pé, então eu vou estar rotacionando ela, tá certo? Edit, não, imagem rotation, eu vou dar 90 cc, tá ok? Ela rotaciona para estar no formato que eu gostaria de estar trabalhando. Bom, um corte no Photoshop, nós teremos aí pelo menos umas 20, 30 camadas. Cada elemento que a gente for estar trabalhando nessa imagem vai ser uma camada nova. Então, o que eu aconselho vocês é sempre que a gente tiver uma camada, a gente ir renomeando elas. Por exemplo, abrimos a primeira camada que eu vou chamar de corte, tá? Então, a primeira camada, essa que a gente importou, é o corte. Venho aqui embaixo, vou criar uma camada nova, ao lado da lixeira, Create New Layer, tá? Criei uma nova camada, eu vou pegar essa camada e vou arrastá-la para baixo da camada corte, ó, é só puxar e soltar. Então, a Layer 1 veio para baixo do corte. Eu vou chamar essa camada de fundo branco. Tá? Então eu vou pintar essa camada com o fundo branco. Se nós olharmos a minha paleta de cores aqui no canto, na caixa de ferramentas, eu tenho 2 tons de marrom e eu quero voltar às cores originais. Então eu vou apertar a letra D de dado. Só de apertar o D de dado eu já fico com as cores preto e branco. Tá? Lembrando que para eu inverter o posicionamento dessas cores, basta eu aplicar na tecla X. Ó. Aplicando X eu tenho uma inversão dessas teclas. Tá? Então, estou com a minha layer fundo branco selecionada. Vocês podem olhar meu mouse passando aqui. Tá? Eu vou dar o comando Ctrl Delete. Tá? Esse Ctrl Delete eu vou estar aplicando a cor de baixo, a cor branca desse fundo. Ctrl Delete, ficou pintado de branco a nossa camada de fundo. Na sequência do nosso exercício, vamos aplicar o chão, o solo abaixo do nosso corte. Para isso, eu preciso estar com a minha imagem deslocada para o centro. Então eu venho aqui em cima, onde eu tenho o título da minha obra, clico e arrasto. Tá? Dessa forma, a minha imagem ela está solta no centro. Lembrando que eu tenho 3 formas de apresentação. Basta que eu aperte a tecla F e as telas vão estar alternando. F, F, F. Tá? O jeito mais sensato da gente trabalhar é o segundo F. Por quê? Porque sempre que eu apertar a minha barra de espaço no teclado, tá? E com o meu mouse clicado, eu consigo estar movimentando o meu exercício. Tá ok? Bom, Movie Tool, eu vou selecionar a minha ferramenta de varinha mágica, tá? Magic Wand Tool. E eu vou dar um clique, estando na minha layer corte. Preste atenção, eu preciso sempre estar na layer corte para, quando eu for selecionar para aplicar um dos elementos, eu tenho que estar sempre na layer corte. Então eu venho, olha, estando em corte, dou um clique, então toda a parte do solo
ficou selecionado. Esse pontilhado que a gente vê é uma seleção. Perfeito? Então agora aperto F, tá? Estando nessa camada que eu tenho o contorno com borda, tá? Eu venho no Move Tool e dou 2 cliques da área externa e vou abrir a minha pasta com imagens. Na minha pasta com as imagens, lá no final delas, eu tenho um arquivo que eu denominei terra. Então eu tenho vários fundos chamados de terra. Vou abrir qualquer um deles, tá? Esse que eu abri aqui, o que que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, Edit, Define Pattern, tá? Edit, Define Pattern, ok? Uma vez que eu salvei esse pattern, tá? Basta eu cancelar, eu não quero estar mais com ele. Então, ó, no corte, eu salvei a pattern, é um detalhe que está para trás. Então, eu vou criar agora aqui no meu exercício camadas novas. Então, eu venho aqui, olha, onde eu tenho a minha pasta com sinalzinho de mais, que é Create New Layer. Vou criar uma camada nova, vou chamar de solo, tá? Então, o meu solo, eu posso jogar uma cor qualquer aqui, ó. Vou jogar um vermelho mesmo, só para a gente servir de referência, porque isso a gente pode estar mudando, ó. Então, Alt, Delete, eu pintei esse solo de vermelho, tá ok? Dou um Ctrl D de dado, tiro essa seleção. Qual que é o meu objetivo? Tá? É eu criar uma camada acima do solo, vou até chamar ela de solo 2. Tá? Tem o solo e solo 2. Aqui eu vou estar aplicando, nesse solo 2 eu vou estar aplicando aquele chão que eu importei anteriormente. Para isso, o que que eu faço? Eu vou dar o comando Ctrl clique. Eu vou apertar no teclado Ctrl e vou dar um clique no quadradinho. Presta atenção no meu mouse. No quadradinho, solo 1. Tá? Ó, deu um clique. O que aconteceu? A minha seleção voltou a ficar marcada. Tá? Mas o meu layer que eu estou habilitado é solo 2. Então eu venho agora aqui, ó, em FX e vou dar um Pattern Overlay. Vai abrir minha camada. Eu clico aqui, ó, a minha última das camadas é a minha camada terra que eu selecionei agora. Dou um OK, não acontece nada. Por quê? Eu tenho que aplicar essa textura. Então eu faço Alt Delete. Com o Alt Delete, aplicou essa textura no chão. Mas olha o que aconteceu. Está cheio de riscos no meio da minha imagem que não é legal. Eu preciso acabar com esses riscos. Então o que eu faço? Eu clico aqui, olha, em Pattern Overlay. Tá? Dou 2 cliques em cima dele, ele vai abrir aquela camada de novo. Com isso, eu vou aumentando, ó. Aumentei a escala e dou um OK. Tá? Minha escala está do tamanho que eu gostaria. Então, Ctrl D de dado, eu tiro a seleção. Pergunta 1. Por que eu tenho solo 1 e solo 2? Porque essa camada que eu acabei de aplicar com o Pattern Overlay, ela não permite que eu a manuseie. Não dá para eu trabalhar com tonalidades, com nuances em cima dela. Então eu vou achatar as duas. Para isso eu faço o quê? Eu apago o olhinho do corte, apago o olhinho do fundo, deixo apenas as duas camadas de solo. Tá? Pego qualquer um do solo, sou o solo 1 ou solo 2, tanto faz, a ordem dos tratores aqui não altera o viaduto. Tá? E venho aqui, faço ó, Layer, Merge Visível. Eu vou achatar as camadas visíveis. Ó, tenho apenas uma. Habilitei novamente as duas. Tá? Então meu desenho está todinho aqui. O que eu quis? Para que serve isso? Tá? Eu estando com as duas camadas de solo achatadas, eu posso manipular, eu posso trabalhar o meu solo. E para isso eu vou utilizar, tá?
eu cliquei, eu tenho aqui, ó, uma ferramenta chamada Dodge Tool, que parece um pirulito, e uma outra ferramenta aqui, meia sem educação, chamado Burn Tool. Eu vou pegar a Burn. Por quê? Com a Burn eu vou estar escurecendo partes do meu solo, tá? Então, ó, o que que eu faço? Para que eu possa visualizar a minha ferramenta, eu não posso estar com o Caps Lock. Caps Lock é aquela ferramenta de caixa alta, de letra maiúscula. Então ela tem que estar desabilitada. Então, com a tecla abrir colchete ou fechar colchete, eu aumento ou diminuo o tamanho, a ponteira do meu Burn Tool, tá? Que é essa ferramenta aqui agora. Então, ó, estando com ela, eu consigo ir escurecendo alguns detalhes do meu solo. Ó, como eu consigo criar nuances. Ó. Então, consegui dar tonalidades mais escuras no meu solo. E, quando eu alterno, pego a Dodge Tool, que é o pirulitinho aqui, é a mesma coisa. Eu vou aumentar um pouquinho o tamanho dela, porque ela vai o quê? Clarear algumas ferramentas. Com isso, eu consigo criar um efeito de solo sobre o meu corte, que ele fica interessante. Perfeito? Na continuidade do nosso exercício, iremos dar cor nas paredes do nosso corte. Aqui eu vou estender um pouquinho mais para que vocês possam entender algo que eu disse na P1 e a grande maioria não entendeu. Eu falei que nós não deveríamos pintar na cor preta os elementos das nossas paredes, dos nossos cortes. Vou demonstrar aqui para vocês o porquê disso. Primeiro eu faço uma seleção, tá? Venho aqui, ó, na minha varinha mágica, coloco aqui no link de adição, tá? Ó, End Tool Selection, tá? E aí eu saio selecionando todas as paredes do meu corte. Uma vez que eu estou com elas selecionadas, crio uma nova camada, vou chamar de paredes cor. Tá? Bom, se eu vier aqui e pintar de preto, Alt, Delete, tal, preto é minha camada superior, pintei de preto. Para tirar a seleção, Ctrl D de dado. Por que que eu evito de cara chapar a cor preta nas nossas paredes? Porque se eu quiser, vamos supor que eu resolvi mudar a cor dessas paredes no corte. Vamos lá, eu vou dar um comando de mudança. Ctrl U, que é o Hue Saturation, certo? Veio o Ctrl U, ele surge essa tela que, teoricamente, se eu deslocar para a direita ou para a esquerda, eu deveria ter uma mudança nas cores da minha parede. E não ocorre, ó. Eu não consigo mexer nas duas cores, tá? Então, o preto ou o branco e o cinza são ausência de cores, não são cores propriamente dito, perfeito? Agora nós vamos fazer isso de outra forma para que vocês possam entender um pouquinho melhor. Vou buscar a seleção de novo, para isso eu vou dar um Ctrl clique, ó, aperto no meu teclado Ctrl e dou um clique. O clique não pode ser no meio da layer, ela tem que ser dentro do quadradinho. Ó. Pum. Dei um Ctrl clique, fiz uma seleção novamente e vou pintar da primeira cor que aparecer, vermelho, vamos dizer. Ó. Tá? Então, Alt, Delete. Minhas paredes agora estão na cor vermelha. Agora eu vou repetir aquele comando para alteração da cor. Tá? Ctrl U, que é Hue Saturation. Tá? E olha agora quando eu desloco para um lado e para o outro. Eu posso colocar a cor que eu quiser, inclusive a cor preta, se eu tirar a ausência das cores aqui. Então, ó, eu colocando qualquer cor que não seja branco, preto e cinza, eu consigo tranquilamente alterar essa variação de cor. Perfeito? Vou colocar no preto para deixar aqui uma parede um pouco mais escura.
Com a parede pintada, todas as paredes do meu corte pintada, eu preciso continuar pintando alguns detalhes. Então é necessário que eu pinte agora essa tabeira que existe aqui em cima, porque ela não faz parte do meu corte. O corte está em primeiro plano e lá no fundo eu tenho uma elevação e não um corte. Então eu vou jogar uma cor aqui que lembre madeira. Para que eu possa fazer a seleção, eu volto na minha layer, na minha camada de corte, que é sempre a minha referência, estando com a varinha mágica habilitada, clico aqui, faço a seleção do elemento que eu quero pintar e venho escolher duas nuances, dois tons de marrom que eu quero utilizar. O marrom um pouco mais claro, tá? Dou um OK. E na parte de baixo eu vou colocar um marrom um pouquinho mais escuro, tá? Olha, muito forte esse. Então eu tenho aqui, ó, duas tonalidades de marrom, tá? Venho aqui, ó, no meu elemento degradê tool, tá? E aplico um degradê aqui dentro. Ctrl D de dado, tirei a seleção. A minha tabeira tem um elemento que eu posso estar alterando ele posteriormente. Fiz algo que não deveria. Pintei a minha tabeira no elemento corte. Eu não posso, eu tenho que ter uma camada específica para ele. Então eu dou o comando Ctrl Alt Z, Ctrl Alt Z, tá? Voltei a tirar a seleção. Então o que eu faço? Crio uma camada nova, denomino de tabeira. Tabeira é esse elemento que dá o arremate do telhado na nossa cobertura. Perfeito? Agora sim, vou clicar e vou aplicar o nosso degradê na tabeira que está aqui. Perfeito? Então, muito cuidado quando a gente for aplicar qualquer cor, qualquer revestimento, para a gente não aplicar em cima do corte, como eu fiz aqui. Fiz de propósito para poder estar servindo como referência para vocês. Agora, nós iremos aplicar o quê? O céu. Tá? Já temos solo, já temos todas as nossas paredes, agora iremos aplicar o céu. Para isso, o que se faz necessário? Tá? Que eu volte na camada corte, que tem todos os meus elementos, pegue a varinha mágica, faça a seleção de todo o local que nós estaremos aplicando o céu. Perfeito? Bom, eu vou criar uma camada acima e vou chamá-la de céu. E vou chamar de céu 1, porque eu pretendo aqui fazer umas 4, 5 variações de céu para no final poder escolher qual que ficou melhor. Então, céu 1, tá ok? Vem aqui. Vou aplicar uma cor qualquer. Vou aplicar essa que já existe aqui, ó. Alt Delete, apliquei ela no meu céu. Tá? Fica confuso, mas não se preocupe com isso não, que a gente vai estar ajustando. Então eu vou dar o comando agora, F, tá? Vim nessa forma de apresentação onde eu tenho o contorno da minha imagem. Estando em Move Tool, vou dar 2 cliques e vou abrir a minha pasta com as informações necessárias. Então eu venho na minha pasta, onde eu tenho aí vários céus, e vou escolher um deles que eu vou estar aplicando. Vou pegar um qualquer aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer com isso? Tá? Ctrl A. O que é Ctrl A? Eu fiz uma seleção de toda essa imagem e dou um Ctrl C. Copiei. Tá? Uma vez que eu copiei essas informações, eu não preciso ter essa imagem mais comigo. Eu posso fechar, eu posso desabilitar essa imagem do céu que eu acabei de abrir. Voltando para a minha imagem céu, perfeito? Eu vou dar o quê? Um Ctrl clique. Lembra que eu falei agora há pouco? Aperto o comando Ctrl, o teclado Ctrl, e em cima do quadradinho, não é na layer, no quadradinho, eu dou um clique, a seleção retoma. Perfeito? Aí eu venho aqui
na minha caixa de ferramentas superior, editar, paste spatial, tá? Paste to window. Olha aí, meu céu veio automaticamente para dentro da minha imagem. Vou aplicar F, tá? O meu F aqui para poder centralizar, vou diminuir um pouquinho, porque eu vou ajustar esse céu. Como que eu faço isso? Ctrl T, seleciono, segurando o Shift, eu arrasto e coloco o céu em toda a minha imagem. Estando no Move Tool, eu consigo mexer o meu céu para poder ajustar. Às vezes eu quero, vamos lá, vou aumentar um pouquinho mais para essa nuvem ficar um pouquinho para cá. Não sei até que ponto ficou interessante, tá? Posso brincar com ele dentro de todos esses elementos que eu quero. Tá? Gostei desse céu, bacana, mas eu vou tentar outras opções de céu. Tá? Repito o comando, volto aqui no meu céu, dou Ctrl clique, segurando o Ctrl, clico dentro do quadradinho, tá? Seleção toda ela feita. F, tá? 2 cliques do lado de fora, vou selecionar outro tipo de céu. Tá? Ctrl A, Ctrl C, copiei. Posso fechar a imagem desse novo céu, tá? E volto aqui onde eu estou com a minha habilitada. Eu vou clicar nesse céu que já existe aqui, para a hora que eu aplicar o outro ele ficar numa camada acima, não abaixo. Tá? Edit, Paste Spatial, Paste to Window. Ó, vou deixar até um pouquinho aqui para que vocês possam habilitar. Edit, Paste Spatial, Paste to Window. Olha lá, já veio o meu céu. Ctrl T, segurando o Shift, amplia a minha imagem no canto. Tá? Essa imagem, eu tenho um mar de fundo, eu não quero que o mar apareça, então deixo ela aqui. Ó. Mas mesmo assim, ficou, quem sabe, interessante. E assim eu vou aplicar alguns céus aqui para poder fazer a escolha deles, de qual seria o melhor para que eu possa estar trabalhando dentro da minha imagem. Posso testar aqui uns 10 diferentes, mas acho que entre esses dois que eu coloquei está bacana. Olha, apago o olhinho do primeiro, consigo ver, está variando entre eles. Então a gente pode ter uma infinidade de céus aqui entre eles. Nossa, mas desculpa, o céu está muito forte. Eu posso vir aqui, ó, opacidade, tá? Reduzir um pouquinho da opacidade do céu. Ó. Tá? Ficou algo mais neutro, quem sabe talvez um pouco mais realista. Tá? Dessa forma a gente consegue ter aí uma variedade grande de opções para poder aplicar um céu no nosso projeto. Iniciaremos agora a próxima etapa. O que nós devemos fazer? Devemos colocar os revestimentos. Revestimento de parede externa, revestimento de parede interna, revestimento de banheiros. Então nós vamos dividir em 3 etapas esses revestimentos. Revestimento externo, revestimento de reboco convencional com pintura e revestimento de azulejo, tá certo? Então nós vamos encontrar 3 espaços distintos dentro do nosso projeto para que a gente possa estar aplicando. Tá? Eu vou dar um zoom aqui para que a gente possa visualizar melhor. Então eu vou estar sempre partindo da camada que eu denominei cortes para que eu possa estar fazendo seleção. Corte, pego a varinha mágica. Primeira coisa, eu vou aplicar na minha sala uma textura de madeira. Então, criei um link, revestimento madeira. Perfeito? Então esse elemento que eu coloquei aqui agora, vou jogar uma cor só para a gente poder ir acompanhando, tá? Então, ó, aqui na sala, onde eu vou pintar agora, ó, Alt Delete, nós iremos trabalhar com revestimento de madeira. Aí,
aqui também, olha, parará, corte, essa passagem que é um pilar, eu vou também fazer o revestimento, não, sim, revestimento de madeira aqui também, Alt, Delete. Então esses elementos aqui, todos eles vão ser com madeira. Voltando para o elemento corte, aqui é como se fosse a cozinha do nosso corte, do nosso projeto. Então aqui eu vou criar revestimento azulejo. Perfeito? Então vou jogar uma mesma cor aqui só para a gente ir marcando e sabendo qual é qual. Bom, que mais? Eu volto aqui no corte. Vou clicar no revestimento externo. Essa parede aqui é uma parede externa e a de cima aqui também é uma parede externa. Então, nesses dois elementos, eu vou criar um revestimento com pedra. E vou pintar ele também. Alt, Delete, pintei ele aqui. Depois a gente vai separando. Quem olha vai estar olhando todos com a mesma cor, parece que não dá diferença, mas fiquem tranquilos que dá. E volto para o corte. Todas essas áreas que sobraram, eu vou fazer uma pintura de parede convencional. Estando no corte também, vou selecionar todas essas paredes em branco que estão aqui e vou chamá-la de... Opa, fiz dois links. Revestimento, pintura. Ok? Essa camada Layer 3 eu criei ela por engano. Eu vou deletar. Camada selecionada, vou aplicar a mesma cor nela. Alt Delete. Ctrl D de dado, tirei a seleção. Então, apesar de nós olhando o projeto, a gente vê todas as cores de paredes com a mesma tonalidade, nós vamos ter 4 layers com elementos diferentes sendo aplicados, perfeito? Então, inicialmente vamos começar pelo nosso layer de madeira, vou começar lá em cima. Então, ó, eu vou dar aquele tradicional, como estando no Move Tool, aquele tradicional Ctrl clique. Tá? No teclado, seguro o Ctrl, venho aqui, dou um clique dentro do quadradinho. Então toda essa área, deixa eu ir lá mais pertinho, toda essa área eu vou estar inserindo madeira. Tá? Desloco para o centro aqui a minha área de trabalho para que eu possa dar 2 cliques na área preta e dessa forma eu vou vir na minha pasta de aulas, encontrar aula de cortes, imagens de cortes. Agora, como eu vou mexer com muito elemento, eu já fiz pastas mais detalhadas. Então, eu venho aqui em pasta de revestimentos e vou procurar aqui um revestimento de madeira, revestimento 14. Olha. Tá? Abri esse revestimento 14. Tá? O que eu vou fazer? Edit, define pattern. Tá? O nome aqui tanto faz, salvei. Uma vez que eu salvei, eu não preciso mais continuar com esse elemento aqui dentro da área do Photoshop. Então eu fecho. Tá? O importante para mim é que eu já salvei. Então dou F aqui para a gente poder trabalhar. E lembrando que essa parte que está selecionada é onde eu vou estar aplicando o revestimento de madeira. Então eu venho aqui, ó, revestimento de madeira. Tá? Layer, revestimento madeira, FX, Pattern Overlay. O meu Pattern Overlay, automaticamente ele está carregado aqui da última vez que eu peguei. Mas esse aqui é o último que eu lancei agora. Tá ok? Olha, só de clicar em cima, automaticamente ele já aplicou nessa versão minha do Photoshop. Existem versões que a gente tem que dar aquele comando Alt Delete, como se a gente fosse pintar. Então, olha, eu tenho aplicado madeira nessa parte da minha sala.
ok? Agora vou partir para a segunda etapa. Eu vou para o meu revestimento de pedra. Clico aqui, ó, revestimento de pedra, selecionei o revestimento de pedra. Dou Ctrl clique, tá, ó. Estou com toda a minha área selecionada, deixa eu subir um pouquinho mais o meu desenho para que a gente consiga visualizar ele bem, tá? F, tá? Reduzir minha área de trabalho para sobrar o espaço da área preta. 2 cliques, eu vou selecionar o meu revestimento de pedra. Deixa eu ver o que eu quero colocar de revestimento aqui, revestimento. Vou colocar essa pedra aqui, ó. Tá? Eu vou deixar ela um pouquinho mais escura ainda. Então, Ctrl L. O que é o Ctrl L? São os níveis. Então, ó, surge essa telinha, eu vou pegar a minha camada de preto, vou trazer para que ela fique um pouquinho mais escura. Com isso, eu estou realçando as pedras do meu trabalho aqui. Tá? Venho aqui, ó, Edit, Define Pattern. Tá? Mais uma camada que foi criada. Eu não preciso salvar essa pedra. Jogo fora ela e volto para cá. F. Tá? Então, só para centralizar aqui para a gente ver o que a gente vai fazer. Estando na camada revestimento pedra selecionada, vem aqui em FX, Pattern Overlay. Vou procurar a pedra que é a minha última camada que está aqui. Mas ó, olha o que aconteceu. Essa pedra ela veio muito grandona, ficou feio. Então eu vou reduzir a escala dela. Esse tamanho eu acho que está bem legal. Dou um OK, tá? Ctrl D de dado. Tenho aplicado minha pedra na fachada externa. Muito bom. O que nós vamos fazer agora? Eu vou aplicar na minha cozinha, sei lá que área que é essa aqui, porque esse desenho eu não... Tá? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Ctrl mais, cheguei bem perto. Essa área, eu vou chamar ela de revestimento de azulejo. Então, ó, clico nele, dou um Ctrl clique para ele ficar selecionado. Perfeito. E agora eu vou buscar a pattern de azulejo. F, tá? Reduzir minha área de trabalho, 2 cliques. Vou encontrar aqui um revestimento. Vou pegar esse revestimento aqui mesmo. Tá? Bacana, tá? Posso escurecer ou não, tá? Mesma coisa, ó. Vou dar só um tom de escuro para que vocês reforcem o comando. Eu carregando aqui, ó, veja que aumentei as nuances desse desenho, tá? Edit, Define Pattern, tá? Salvei mais um, não preciso dele, fecho, não preciso salvar, tá? F, tá? E a minha área que eu vou aplicar é exatamente essa que está aqui na minha frente. FX, Pattern Overlay, clico aqui, minha última camada é o de azulejo, tá ok? Só que agora eu vou aumentar um pouquinho esse azulejo porque ele ficou muito pequenininho, tá? Tá ok, olhei, achei que tá bacana. Qual que é a última camada que eu tenho de parede para fazer? São as camadas aleatórias que eu tenho, que são as pinturas convencionais da parede. Bom, vamos lá então dar um trato nessas paredes com pinturas tradicionais, tá? Ctrl clique novamente para que a gente tenha todas essas paredes selecionadas. Vamos lá buscar uma pattern para que a gente possa estar aplicando nessa textura. Tem uma infinidade de opções. Eu teria papel de parede, eu teria revestimento 3D. Tem uma série de opções que ficariam bem interessantes em todo esse processo, tá? Mas eu vou pegar um revestimento convencional. Vamos tentar esse revestimento cinza aqui para ver o que dá. E esse revestimento bege depois. Vamos fazer 2 testes aqui.
Ó, isso aqui é uma pintura interessante, como se fosse um grafiato ou algo assim parecido. Define pattern, ok, ele está aqui. Fecho esse cara que eu não preciso e vou abrir aquele outro beijinho. Ó, tá ele aqui. Image. Opa, edit, define pattern. Tá ele feito aqui também, tá? Não preciso mais desses dois elementos, F, tá? Para a gente poder continuar com ele aqui. Vamos agora aplicar então nesses elementos. Fx, pattern overlay. Vamos pegar aqui, ó, são as duas últimas. Eu vou tentar essa cinza. Tá? Não sei se ela está interessante ou não. Ficaria com elemento de textura, tá? Vou dar um OK aqui. Está aplicado. Tá? Ctrl D de dado. Não sei se eu gostei. Tá interessante. Mas eu vou lançar a outra. Tá? Vou dar um Ctrl J para copiar essa camada. Tá? Ela faz uma cópia acima. Dei 2 cliques no pattern overlay dela. Venho aqui, vou mudar, vou pegar o último para a gente poder verificar qual que ficou mais interessante. Olha, essa tonalidade com o beijinho ou a tonalidade com cinza. Eu acho que eu vou deixar o bege, tá? Então nós temos aqui, ó, os 4 elementos sendo aplicados e todos eles com um detalhamento diferente. O que a gente pode fazer para melhorar esse desenho? Deixa eu dar um zoom aqui novamente para que a gente olhe de perto. Agora eu vou aplicar um tratamento nesses revestimentos que eu fiz um por um. Vou pegar aqui, ó, revestimento de madeira. Preste atenção no que vai acontecer na hora que eu aplicar esse filtro. Fx, Inner Shadow. Tá vendo que gerou uma sombra do teto para os detalhes? Isso deixa o detalhe muito mais realista. Então eu dou um OK, olha. Ó, só para a gente poder entender aqui, ó, o Inner Shadow. Com ele, sem ele. É outra conversa, é outro detalhe. Revestimento de azulejo. Vou aplicar o mesmo comando aqui, ó. Inner Shadow. Olha lá, ó. Criou uma sombra. Essa sombra que dá o detalhe, que começa a dar essas nuances em todo o processo. Revestimento de pedra. A mesma coisa. Vou dar um Fx, tá? E vou dar um Inner Shadow. Tá, ó. Todo o detalhe está acontecendo com o Inner Shadow. Faz crescer os detalhes do nosso projeto. E para finalizar, o revestimento de pintura, que no caso é o meu superior, que é o beijinho, tá? Que eu vou dar o mesmo comando, Fx, o Inner Shadow. Então eu já tenho toda essa marcação interna que deu um realismo maior no meu projeto. Bem, na sequência agora é colocar os detalhes. Vou inserir uma porta que tem a porta de acesso, a porta de entrada. Vou pegar uma convencional aqui. Não gosto de porta com esses detalhes. Vou pegar outra porta. Tudo bem, essa passa. Então o que nós vamos fazer com essa porta? Eu vou pegar aqui, vou tirar o fundo branco dela. Pego a minha varinha mágica minha borracha mágica, Magic Erase. Clico nela, clico na parte do fundo, já não tenho mais detalhe nenhum
sobre ela. Estou achando apenas que essa porta está muito clara. Vou dar uma pequena escurecida nela, olha. É fácil de analisar esses detalhes. Olha a ausência de preto que tem nessa porta. Então, gente, eu vou dar uma escurecida aqui. Acho que agora ela está ok. Vou clicar nessa porta, arrastar e soltar dentro do meu projeto. Tá? Não preciso mais da porta. F, F, tá? Arrasto a porta, ela está nessa posição que está aqui nesse canto. Ela tem que estar acima de todos os revestimentos. Deixa eu dar mais um F aqui para poder facilitar a nossa vida. Veja bem, ó. Ela já está por cima de todos os materiais. Agora eu dou um Ctrl T e vou reduzir para que ela fique exatamente no tamanho de porta aqui na frente. Ó. Desço ela um pouquinho, ela ficou um pouquinho menor, já vai aumentá-la. Ctrl T. Perfeito. E vou dar um pequeno inner shadow nela também, para ver se ela ficou muito forte esse inner shadow, ou reduzir, apenas para dar uma sensação de sombra do batente na porta. Ficou perfeito isso. Bom, agora vamos trabalhar com outro elemento. O que nós temos que trabalhar? O paisagismo. Vamos trazer as árvores para dentro do nosso projeto. Eu vou pegar uma seleção aí de diversas árvores que eu pretendo aplicar no meio desse projeto. Vou pegar coqueiros, 2 coqueiros que estão aqui. Vou pegar essas árvores juntas. Vou pegar essa outra. Vou pegar vários elementos aqui para poder estar trabalhando. Vou pegar... Estou pegando aleatoriamente aqui um monte de elementos. Tum, tururum, tum. E essa árvore aqui também, ó. Peguei vários. E vou mandar abrir, todas elas estão abrindo aqui no meu projeto. E o que nós vamos fazer? Vou puxar de lado e nós vamos estar trabalhando com elas aqui só. Estando em Move Tool, vou clicar e arrastar todas elas para dentro do nosso projeto. Uma vez que ela está dentro do projeto, eu não preciso mais dela, eu jogo fora. Então, ó, arrasto e excluo. Clico, 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 arrasto e excluo. Tá? Tenho várias plantas aqui que eu vou sair colocando o nome nelas, porque senão depois eu fico perdidinho. Então, ó, vou chamar ela de Era. Não é mais, Era. Tá? Essa Era eu pretendo trabalhar com ela nesse canto da pedra. Tá? Mas vou deixar ela escondidinha aqui. Essa aqui. Tá? Vou chamar de Mata. Só para eu saber e não estar perdido. Vou deixar ela que eu pretendo trabalhar nesse canto. A próxima. Árvore grande. Tá? Essa árvore eu pretendo brincar com ela. Opa, não é a mata. Para onde eu levei a mata? Só Deus. A árvore grande. Vou trabalhar com ela por trás disso tudo. A próxima, opa. Vou chamar de arbusto. Esses nomes eu estou dando para que eu saiba qual é qual. Tá? Vou trabalhar, quem sabe, essa região.
Vou chamar de eucalipto. O eucalipto eu vou trabalhar lá no fundo, perdido. Tá, ó. Vamos deixar eles bem para baixo. Aqui, coqueiro 1. Coqueiro 1. E eu vou ter o coqueiro 2. Tá? Que provavelmente é esse de baixo. Ctrl V, coqueiro 2. Aqui já é a porta, que eu vou chamar de porta, só para não ficar com ela perdida. Opa! Porta de entrada. Perfeito? Então, ó, eu vou apagar todos os meus elementos de árvore. E piririm. Deixei só o primeiro coqueirinho pronto, que é esse coqueiro 2, que eu vou trazer. Opa, é o de baixo. Coqueiro 2, eu estou trazendo, pretendo trabalhar com ele nessa região. Como que eu aplico esse coqueiro aí? Bem simples. Venho aqui, ó, estando selecionado o coqueiro, altero de normal para multiply. Sumiu aquele fundo branco. Vou puxar, vou colocar outro coqueiro agora. Opa, tá ele aqui. Qual que é o processo? Vou dar um Ctrl L para escurecer ele um pouquinho, ele está meio clarinho. Dei um OK. Vou lá em cima e altero de normal para multiply. Ele tem um detalhe de chão. Tá? Eu vou inverter a posição desse coqueiro. Venho aqui, ó, Edit, Edit, Transform, e vou dar um Transform horizontal. Olha o que ele fez, ele mudou a posição do coqueiro. Eu pura e simplesmente vou trazer ele para cá, para um não ficar chocando com o outro. Coloquei um pedacinho dele dentro da terra. Como que eu faço para tirar? Venho aqui, seleciono a minha borracha convencional, tá? Ó, ela está com uma pontinha pequena, eu venho, apago somente aquela parte que eu não quero que ela entre abaixo. Perfeito? Olha aí, ó, já temos duas palmeiras lançadas no nosso projeto de forma bem realista. Eucaliptos. O que eu pretendo fazer com esses eucaliptos? Eu pretendo colocar lá no fundo uma camada de eucaliptos. Tá? Então a primeira coisa que eu faço é mudar ele de normal para multiply. Vou aumentar o tamanho deles. Tá? E vou estar inserindo eles aqui embaixo. Não importa que eles estão acima da camada da terra. Depois eu limpo com a borracha. Vou dar um Ctrl J, copiar esses eucaliptos. Eu estou fazendo o quê? Uma linha de eucaliptos lá embaixo. Ó. Tá ok? Ctrl J, coloquei mais uma também. Ó. Vou brincar de fazer aquela inversão, de mudar o lado, para não ficar muito igualzinho. Edit, Transform, horizontal. Pumba, mudou, ó. Veio minha borracha convencional, vou aumentar ela um pouquinho aqui, sai apagando. Tenho lá no fundo uma camada de árvores que eu criei no meio dos meus eucaliptos. Arbusto. O que eu vou fazer com esse arbusto? Primeira coisa, eu vou aumentar o tamanho dele, que eu acho que esse arbusto ele é muito bacana para a gente poder valorizar todos esses detalhes. Dou um Enter, mudo de normal para multiply só que agora, olha, ele está
sobre as minhas pedras. Eu não quero que ele fique aqui sobre as minhas pedras. Eu quero que ele fique por trás. Então eu vou arrastá-lo para uma camada abaixo daquelas pedras que a gente estava. Então, ó, tá ali meu arbusto bem interessante, tá? Deixa eu ver se eu gosto dele. Gosto dele nessa posição. Acho que ele está ficando bacana aí nesse processo. O que mais? Vamos voltar lá para os elementos que a gente estava trabalhando. Árvore grande, tá? Essa árvore, já que ela é grande, vamos deixá-la grande de verdade e eu vou escondê-la atrás da nossa casa, tá? Eu quero que ela tenha todo um detalhe aqui. Então, ó, volto lá de normal para multiply. Bom, ela também vai ter que estar atrás de todos aqueles elementos que a gente estava trabalhando, que é o acima do corte. Olha lá, a árvore já correu para trás de todo esse detalhe. Vamos ver se ela não está invadindo nenhum dos espaços. Opa, ela está invadindo um pedacinho da minha janela aqui. Simples. Venho com a ferramenta de seleção retangular, seleciono e deleto a árvore. Tá? Mas ela já ficou ali bem interessante. Ó. Tudo uma questão de ajustar para frente e para trás de todos esses detalhes. O que mais? Quais são as últimas? Eu tenho a mata, que eu pretendo trabalhar com essa mata aqui atrás. Ó. Vou dar um Ctrl T, aumentar essa mata. Venho aqui de normal para multiply. E o mesmo princípio que eu fiz aqui na árvore. Olha. Mas eu posso pegar a minha borracha convencional e pura e simplesmente sair apagando. Ó. Como eu não tenho necessidade de um preciosismo tão grande, porque o chão permite que eu brinque aqui um pouquinho, olha. Então, se eu fizer esse recorte de forma aleatória, talvez ele fique interessante. Só que eu acho que ele está muito vivo. Então, eu vou vir aqui na opacidade e vou reduzir essa opacidade, para dar uma sensação que ela está bem mais longe de todo esse processo. Tá ok? E que mais? Agora eu vou aplicar a última das vegetações que eu trouxe, que é a era. Tá? Perfeito. Era, mudo de normal para multiply e eu vou aplicá-la aqui nesse cantinho. Ctrl T, reduz. Olha lá. Tenho uma vegetação que cai próximo de uma árvore, próximo de todo um detalhe. Eu acho que está ficando um detalhe bastante realista. Pessoal, preste atenção como é importante a vegetação num projeto de arquitetura. Ó, os meus eucaliptos eu vou reduzir um pouquinho eles também, tá? A tonalidade. Ó. Eu reduzindo a opacidade deles, eu faço com que eles tenham uma boa distância. O que mais? Vamos tornar o desenho cada vez mais realista. Eu trazer um carro, vou colocar um carro aqui. 2 cliques. Vou procurar a minha pasta de carros, de veículos, carro. Bom, eu tenho uma infinidade de carros que eu posso estar brincando de estar colocando aqui. Basta escolher um deles. Uma casa desse porte que eu vou estar brincando com uma Land Rover. Vou trazer essa Land Rover laranja para eu colocar dentro do meu desenho. Tá?
Um detalhe importante, quando eu trago esse carro, ele está praticamente na escala que eu vou precisar usar. Olha. Mas ele tem um fundo, uma sombra sobre o carro, que não está legal, que eu vou precisar excluir também. Ó. Quando eu peguei esse carro, que eu limpei o fundo dele, eu não limpei a sombra, mas eu vou ter que fazer essa limpeza. Então, ó, venho aqui, coloco o nome do carro, perfeito. Vou pegar a minha borracha convencional, vou reduzi-la para um tamanho. Como é que eu reduzo mesmo? Colchete que abre, colchete que fecha, abre e diminui. Ó. Só de passar a borracha próxima aqui, eu já estou dando um detalhe bem próximo do que eu preciso. O restante, quando eu tiver encostar ele no chão, ancorar ele aqui no chão, você nem percebe que existem essas falinhas de recorte. Tá? Poderia estar aqui utilizando a ferramenta caneta, que é a mais importante das ferramentas para esse tipo de recorte. Mas eu acho que pela escala que a gente vai estar trabalhando com esses carros, não é tão fundamental assim. Então, ó, deixa eu só diminuir um pouquinho para a gente ver. Vou trazer esse carro aqui para baixo. Aqui o pneu está enterrando na rampa e aqui ele está voando. Então eu vou dar um Ctrl T. O Ctrl T, se eu pegar no canto, eu aumento ou diminuo. Mas se eu ficar com ele um pouquinho distanciado, ó, vocês estão vendo que faz uma curvinha aqui no mouse? É só eu clicar e rotacionar e encaixar o meu amigo aqui. Perfeito? Alguns detalhes que a gente vê nesse carro que deixa a gente um pouquinho preocupado. Tem uns branquinhos dentro da roda dele. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha borracha mágica, vou bem pertinho para não fazer nenhum tipo de caca e vou dar uns cliques para limpar esses detalhes. Ó, pumba. A cor que está subindo no fundo é a cor que a gente está visualizando no fundo, aqui nesse caso o céu e ali na frente as pedras. Tá? Agora, ficou muito artificial porque o meu vidro do carro, eu tenho que estar visualizando um pouco daquela pedra lá no fundo. Então eu tenho que dar um trato nesse vidro. Tá? Venho aqui mais próximo possível. Opa! Dei um comando Ctrl Alt Z, voltou, tá? Limpei sem querer, cliquei com a varinha mágica em cima, acabou sumindo tudo isso. Então o que nós vamos fazer aqui agora? Com a varinha mágica convencional, eu vou clicar no vidro do carro. Tá? Ó. Selecionei os 3 vidros e vou dar um Ctrl J. Vou copiar ele acima e vou chamar de vidro. Perfeito? Opa. Então, ó, eu vou estar clicado na layer do carro, vou apagar o olhinho da layer vidro e vou dar um Ctrl clique. Lembrando, no teclado Ctrl, clique dentro do quadradinho. Com o Ctrl clique, olha, eu selecionei novamente todas as áreas. Então, eu estando na layer carro, passou uma moto aqui com barulho, desculpa. Eu pura e simplesmente dou um delete. A hora que eu deleto, a coisa aparece lá no fundo. Ó. Ctrl D de dado, estou visualizando o nosso fundo. Volto para a camada vidro, habilito o olhar dela. Opa, mas você tampou o fundo agora? Só vir aqui e alterar para Multiply. Tá? Então olha aí, minha Land Rover laranja está estacionada dentro da minha garagem. O que me incomodou foi essa palavra que eu falei agora, laranja. Eu queria essa Land Rover de outra cor. Consigo mudar a cor dessa Land Rover? Sim, pessoal, com a maior facilidade do mundo. Ó. Estando na layer carro, eu venho aqui em cima, olha,
Rui Saturation, tá? Vou clicar nesse quadradinho e ele vai abrir essa caixa de diálogos para mim. Aqui, antigamente eu poderia só estar brincando de cor para lá e cor para cá, mas eu quero que nenhuma outra cor sofra interferência dessa mudança do carro. Então eu venho aqui onde eu tenho esse dedinho, dou um clique nele, ele cria um conta-gotas. E eu vou clicar na cor laranja do meu carro. Então eu selecionei falando para ele que eu quero que seja alterado a cor laranja. E aí eu vou mudar amarelo, eu vou mudar para verde, não sei. Vamos pensar numa cor aqui que eu quero trabalhar. Opa, um vermelho, um rosinha, um pink, um azul. Tá? Se eu fizer um azul um pouquinho mais claro, fica interessante. Gostei da minha Land Rover. Só fechar a caixa de diálogos, o meu carro está aí, bonitão, na cor azul. O que mais? Vamos encher essa casa de gente? Tá? Vamos encher essa casa de gente. Vamos olhar para esse projeto, ver o que eu quero colocar aqui. FF, vamos lá na minha pasta de pessoas. De carro já foi completa. Então eu tenho aqui pessoas. Uma coisa legal. Eu quero colocar um cachorrinho. Eu quero colocar uma mulher subindo na escada. Vamos selecionar alguns elementos aqui, vai. Cachorrinho eu vou colocar. O menino brincando com o aviãozinho eu vou colocar. A moça subindo a escada eu vou colocar. O casal tomando um suco eu vou colocar. Os passarinhos no céu eu vou colocar. E a moça passeando à toa eu vou colocar. Não abrir todo mundo. Clicando e arrastando do lado. Clicando e arrastando do lado. Clicando e arrastando. Clicando e arrastando. Bom, mesmo esquema. Pego o cachorrinho, arrasto, solto dentro da página, excluo ele. Pego a moça, arrasto dentro da página, excluo ela. A moça da escada, arrasto e deleto. O menino brincando com o aviãozinho, arrasto e deleto. Passarinhos, arrasto e deleto. E a moçada tomando um suco aqui, vou pôr esses caras na cozinha. Arrasto e deleto, tá? Todos eles aqui bonitinho e a gente vai saber o que nós vamos fazer e onde nós vamos estar colocando cada um desses caras. Então, ó, vou colocar o nome aqui, ó. Casal, cozinha. Como eles estão bebendo, já de cara é esse o caminho que eu vou tomar. Pum, pum, pum. O que mais? Os passarinhos. Pássaros. Pássaros já vão mandar ele para o céu já. De normal para multiply. Tem um monte de passarinho no céu. Um pouco na nuvem, um pouco só voando. Olha lá. Não sei se ficou bom ou não, mas em todo caso é um teste daquilo do que é possível fazer. Menino. Tá? Menino, eu vou pôr ele brincando aqui embaixo, perto do carro. Depois a gente vê o que faz com ele. O que mais? Quem vem agora? Escada. A moça da escada, é óbvio que eu vou pôr ela na escada. Escada. Lembrando que ó, a quantidade de layers que eu tenho, se eu não colocar nome, eu fico perdidinho. Quem mais? Moça. Moça eu vou colocar aqui no quarto, sei lá onde. E resta pra gente o cão. Opa. Cão. Cão brincando com o menino aqui embaixo. Então, a primeira coisa é dar um zoom
Ctrl mais, Ctrl mais. Vamos lá embaixo ver o que a gente faz. Nossa, a porta roxa aqui ficou bem complicado, hein? Esse cachorrinho, a raça dele é pequena. Vamos mudar de normal para multiply. No multiply ele... Ah, deu color bloom. No multiply ele tá bonitinho. Ctrl L, eu vou dar uma pequena escurecida no meu amigo. Tá? Acho que ele ficou grande. Vamos reduzir um pouquinho ainda. Tá? Cachorrinho gosta de ficar ensacada, não é? Ah, mas vamos deixar ele brincando com o menino aqui embaixo. Tá aqui no cantinho brincando. Tá ok? Cadê o menino? Vamos mexer com o menino agora. Porum, pum, pum. Menino. Normal. Para multiply. Ctrl T. E vamos reduzir porque esse menino é desse tamanho. Tá? O problema é que ficou uma sombra. Essa sombra deveria ser no chão, não na parede. Então vamos lá limpar essa sombra. Borracha convencional, tá? Só vir e apagar o rastro do menino aqui no chão. Bacana, o cachorrinho ficou muito grande perto do tamanho do menino. Vamos reduzir esse cara. É muito do olhômetro, entender o que são dimensões. Ó. Acho que agora o cachorrinho tá bacana aí na história. O que mais? Vamos por a moça da escada que já está aqui. Ctrl T. Quanto eu vou reduzir? O tamanho para que o passo dela fique entre os degraus. De normal para multiply. Vamos dar um zoom para que a gente consiga ver isso bem próximo. Então, ó, venho com a minha amiga aqui. Vamos por ela. Vou dar um Ctrl T, aumentar um pouquinho. Ah não, tenho que reduzir. Estou pegando 2 degraus de uma vez, não pode. Ela tem que dar um passo de cada vez no pacote. Olha lá. Pisando em uma. Opa. Está subindo os degraus da minha escada. Olha aí que legal que está ficando essa animação. O que mais? Pururum, pum, pum. Essa moça que eu falei que ia colocá-la no quarto, não coloquei ainda. Ctrl T, vou reduzi-la. Essa moça ela está muito clara, a influência do branco está muito forte nela. Vou dar um Ctrl L, olha aí, ó. Aqui a gente vê nitidamente, ó, vou aumentar sensivelmente os tons de preto nessa imagem. Ó, já ficou bem legal, normal, multiply. Olha que elegante que ficou minha amiga aqui dentro do quarto dela. O que mais que eu tenho? Eu tenho um casal que está na cozinha. Ctrl T no pai. Na moça, vemos na cozinha. Ctrl T. Tá? Vou arrastar, vou deixar eles aqui pisando dentro da cozinha. E a primeira coisa é mudar de normal para multiply.
Bom, se eles estão tomando um suco na cozinha, tem que ter uma geladeira. Cadê essa geladeira desse cara? Vamos lá, vamos achar nos eletrodomésticos uma geladeira bacana para a gente poder estar colocando ela aí. Eletrodomésticos, geladeira. Tá? A gente precisa tomar muito cuidado com geladeira branca e fundo branco. Ó, se eu pegar a minha borracha mágica, na hora que eu clico, acabou com a minha borracha. Então não vou nem ficar perdendo tempo com esse tipo de geladeira. Eu vou abrir uma geladeira de inox. Tá? Ó, vou pegar essa geladeira que está aqui, que ela é de inox. Tá vendo que eu não tenho problema com o contorno. Ó, um clique, ela já saiu. Cliquei, arrastei, soltei. Minha geladeira está dentro da minha área. Bacana, ó. Então vou trazer a minha geladeira e vou colocar bem próximo do casal aqui. Muito grande, está quase chegando no teto, não é bem isso. Minha geladeira está bonitinha aqui no canto. O que eu posso fazer para deixar essa geladeira mais realista? Vou dar um drop shadow. Tá? Olha lá, eu criei uma sombra. Tá? Só que eu vou reduzir um pouquinho a distância dessa sombra. Ó. É só deixar uma penumbra. Tá? Então tem lá, eletrodomésticos, eu tenho, pessoal. Andando, o que mais que eu posso fazer para dar uma incrementada nesse projeto? Sala, o que eu posso pôr nessa sala? Vamos lá. Eu posso pôr quadros, eu posso pôr sofá. Tem todo um detalhe. Vamos lá. Vamos achar elemento para a gente pôr aqui. Quadros. Tururum. Deixa eu ver o que eu vou pôr na minha brincadeira dos quadros. Piririm, pirim. Eu vou pôr esses quadros. Vou pegar esse quadro. Que mais? Peguei 3 quadros aleatórios aí, 3 tipos de quadros aleatórios e busquei. Esses quadros previamente foram recortados. Então, ó, estando no Move Tool, clico, arrasto e solto. Clico, arrasto e solto. Tenho os meus quadros. O que eu fiz? Eu peguei os 3 quadros, coloquei eles solto aqui, deixei eles próximos e coloquei uma camada acima do meu revestimento de madeira. Olha, revestimento de madeira está aqui e nós estamos aplicando lá. Então vou pegar qualquer um dos quadros. Peguei o Q1, tá? Vou mais próximo para a gente enxergar, Ctrl mais. Muito grandão ficou esse quadro, mas depois que eu colocar o sofá, eu pego por referência, tá? Posso mexer na minha opacidade. Não, opacidade ele não ficaria muito aqui, não. Tá ok. Resolvi não mexer na opacidade.
que mais? Vou pegar o quadro 2. Posso mexer na cor desse quadro? Posso. Vamos lá no nosso velho amigo Ctrl U, que é o Hue Saturation. Tá? Eu vou pura e simplesmente brincar com as cores dele. Uma tonalidade azul ficou interessante. Eu consigo colocar a cor que eu quiser. Tá? Para ter um contrastezinho, eu vou vir para este lado e vou... Para não ficar com tanto contraste também. Vou dar um OK. Perfeito. O que eu estou vendo? Mesmo à distância, o problema da sombra de recorte quando eu trouxe, ela continua aqui. Então eu vou recortar esse contorno que ficou pesadão, ó. Selecionei tudo e vou dar um delete, tá? E vou limpar entre os quadros também, para aplicar sim, eu vou aplicar uma sombra, não vou utilizar essa sombra pronta dele. Uma vez que eu tirei, venho aqui embaixo, FX, Drop Shadow. Tá? Eu dei a sombra que eu quero. Ó. Tá? Bacana o quadro. O que eu posso estar fazendo com eles então? O terceiro quadro eu acho que é muito. Vou pura e simplesmente deixar ele em stand-by. Vou trazer um sofá. Dois cliques. Vou lá na minha pasta de sofás e poltronas e vou selecionar uma delas, uma qualquer. Tá? Vamos ver se aqui acontece aquele problema. Eu tenho um sofá claro com um fundo branco. Limpou, deu certo. Tá? Mas eu vou ter o problema, como eu tive no carro, dessa parte da sombra. Ó. Então, o que eu estou fazendo? Estou tirando, limpei tudo, deu certinho. Esse sofá me ajudou e ele foi bem legal. Vou dar um Ctrl L só para dar uma pequena escurecida. Contraste, OK. Vou arrastar e vou soltar, vou deixar dentro do meu ambiente. Tá? Não quero mais. Olha. Tá? Um sofazão que ficou imenso. Vamos reduzir esse cara aqui consideravelmente. Enfim, a gente consegue ir colocando todo e qualquer detalhe que a gente possa estar fazendo dentro desse projeto. Bem, como vocês puderam ver nessa aula rápida, é possível fazer muita coisa com o Photoshop dentro do processo de arquitetura. Tá? Quanto mais detalhes a gente inserir, melhor fica a qualidade do nosso projeto. Tá? Um bom descanso a todos e fiquem com Deus.